Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada a você que nos acompanha no Canal Jurídico, Cidadão Jurídico, preparação para concursos públicos, para ter um conhecimento maior do funcionamento do nosso ordenamento jurídico. Como nós prometemos nas aulas anteriores, traremos questões de poder constituinte para resolvermos com base nas explicações pretéritas, né? Vamos lá as questões. Primeira questão do ano de 2010, da banca Fundação Carlos Chagas, do órgão Tribunal de Justiça do Piauí, para o cargo de assessor jurídico. Diz o seguinte: no Brasil, o poder constituinte reformador A. Realiza a modificação da Constituição por meio de emendas constitucionais, cujo projeto deverá ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos pelo voto de 3/5 dos respectivos membros e posteriormente sancionado pelo Presidente da República. Letra B. Legitima as Assembleias Constituintes Estaduais, bem como as câmaras municipais, a produzirem a legislação local das respectivas unidades federativas, desde que respeitada a Constituição Federal. Letra C. Determina limites formais para o caso de revisão constitucional, como a exigência de dupla votação e voto da maioria absoluta do Congresso Nacional em sessão unicameral. Letra D de dado. Pode se transformar em Assembleia Constituinte, segundo disposição expressa da Constituição Federal, mediante aprovação popular por meio de referendo. E letra E. Possui limites circunstanciais, como a impossibilidade de a Constituição Federal ser emendada em caso de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Como a gente pode ver, a questão trata sobre os limites ao poder constituinte derivado, né? Que apresenta as limitações procedimentais ou formais, as limitações circunstanciais e as limitações materiais. Por sua vez, as limitações procedimentais ou formais, elas se referem a órgãos competentes e aos procedimentos a serem observados na alteração do texto constitucional. Essa limitação está presente no artigo 60 da Constituição, que diz que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 2, do Presidente da República, 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. O parágrafo 2º diz que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. O parágrafo 3º diz que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como o respectivo número de ordem. E o parágrafo 5º nos informa que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A gente vê aí que o artigo 60, o inciso 1, 2 e 3 e os parágrafos 2, 3 e 5 nos traz limites de formas, né? Eles condicionam a forma como as emendas constitucionais serão aprovadas, né? Tem que ser em cada casa do Congresso, de 1/3 no mínimo, para a sua proposta do Presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas da Unidade da Federação.
O importante saber do parágrafo 5º é que a emenda rejeitada, né, a emenda não aprovada, ou havida por prejudicada, por exemplo, por haver uma outra emenda com a mesma matéria que está sendo debatida na mesma sessão legislativa, ela não pode ser objeto na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é aquele período em que há o serviço dos nossos representantes, deputados e senadores. Geralmente são 2 sessões legislativas, né, de março a junho, fevereiro a junho e de agosto a novembro, né? Agosto a novembro ou dezembro, dependendo das matérias que forem apresentadas. Então, ficar atento que se uma emenda constitucional for rejeitada ou prejudicada, ela não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão. Tem que esperar a próxima sessão legislativa e então ela poderá ser proposta novamente. Existem também as limitações circunstanciais, que são as limitações consubstanciadas em normas aplicáveis a situações excepcionais, né, de extrema gravidade, nas quais a livre manifestação do poder derivado reformador possa estar ameaçada, né? Então, há os limites circunstanciais que, dada a circunstância do momento, poderá prejudicar a manifestação do poder constituinte derivado. O artigo 60, parágrafo 1º, é que traz o limite circunstancial, né, que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de sítio, né? Então, essas circunstâncias impedem que hajam propostas de emendas constitucionais, a PEC. As limitações materiais, por sua vez, elas impedem a alteração de determinados conteúdos consagrados no texto constitucional. São as chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas não podem ser modificadas, né? Não, o artigo 60, parágrafo 4º é que nos traz as cláusulas pétreas, que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Veja bem que a expressão tendente a abolir, ela libera o poder constituinte derivado para tratar de alterações nessas matérias aqui. Nas matérias do inciso 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 4º do artigo 60, elas não podem sofrer alterações que tendam a abolir ou retirem do ordenamento jurídico essas matérias, mas elas podem sofrer alterações que ampliem, né, as suas características. Elas não são imutáveis, elas podem sofrer mutações, o que elas não podem ser abolidas, certo? Uma observação importante é que a Carta Magna de 1988 ela não consagrou a limitação temporal para o poder derivado reformador. A limitação temporal consiste na proibição de reforma de determinados dispositivos durante certo período de tempo após a promulgação da Constituição, com a finalidade de assegurar-lhe maior estabilidade, evitando-se alterações precipitadas e desnecessárias. A Constituição Federal apenas trouxe esta limitação para o poder derivado revisor, né, que é aquele que tinha o papel de rever algumas cláusulas da Constituição Federal, que está presente no artigo 3º do ADCT. Então, a resposta, né, o gabarito é a letra E. Por quê? Porque ela diz o seguinte: possui limites circunstanciais, né, como a impossibilidade de a Constituição ser emendada em caso de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa.
Tá entendendo? Então, assim, as limitações circunstanciais são estas que a gente viu lá no parágrafo 1º do artigo 60. Portanto, o gabarito letra E da primeira questão. Vamos para a próxima. O ano de 2015, a banca FCC, o órgão TCM, a prova do procurador do Ministério Público de Contas. Uma prova de extrema dificuldade, né? Para um cargo alto, de um salário respeitável, mas que a questão não é tão difícil como possa parecer. Ele pede a incorreta, né? Aquela que não integra a Constituição Formal Brasileira nos comandos expressos na normas isoladas de emenda constitucional. B. Nos tratados de direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. No corpo permanente da Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, no ato das disposições constitucionais transitórias, ou nas súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Bem, a letra A diz que as normas isoladas de emendas, elas integram sim os comandos, né, na Constituição Formal Brasileira. As emendas constitucionais, quando aprovadas, elas recebem status de normas constitucionais. Portanto, elas integram a Constituição Formal, né? Os direitos humanos, aqui é uma transcrição literal do parágrafo 3º do artigo 5º, né, que foi colocado pela emenda constitucional 45 de 2004, que trouxe uma reforma nessa questão da recepção dos tratados humanos, os tratados de direitos humanos na Constituição Federal, né? Que o professor Valério Mazzuoli, ele diz que a nossa forma de recepção dos tratados de direitos humanos é um dualismo, né? Aliás, um dualismo não, ele é uno, é separado do ordenamento jurídico internacional, mas ele é mitigado por receber alguns tratados de direitos humanos obedecido a algumas formalidades da Constituição Federal. Assim é brincadeira, né? No corpo permanente da Constituição, é claro que vão integrar a Constituição Formal Brasileira. Usar o ato das disposições constitucionais transitórias também integram a Constituição Formal, e as súmulas vinculantes elas não vão integrar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, embora exerça o poder legislativo de forma atípica, né, editando o seu próprio regulamento, ele não pode legislar ou propor emenda constitucional para alterar a Constituição. A súmula vinculante ela deve seguir a Constituição e não alterar ou integrá-la, né? Nós vimos que as propostas de emenda constitucional só podem ser por 3 atores, né? A casa, um terço, aliás, 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, do Presidente da República e da maioria relativa das Assembleias Nacionais, Assembleias Legislativas, né, dos Estados, das unidades federativas. Então, o gabarito letra E nas súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Outra questão, no ano 2014, ano passado, também da banca FCC, o órgão, o Tribunal de Contas do Estado do Goiás, e a prova de analista de controle externo, né, nível superior, diz o seguinte: no tocante à emenda à Constituição Federal, considere 1. A Constituição Federal poderá ser emendada através de proposta de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. 2. A Constituição Federal poderá ser emendada através da proposta de 1/3 do Senado Federal. 3.
A Constituição Federal poderá ser emendada através de proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Inciso 4 e 5º, diz o 4, a proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em um turno, considerando-se aprovada se obtiver 2/3 dos votos dos respectivos membros. E item 5, a matéria constante de proposta de emenda havida por prejudicada, mas não rejeitada, poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ele quer os itens corretos, aí estão as alternativas. Vamos à resolução da questão. O item 1 diz: a Constituição Federal poderá ser emendada através de proposta de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. E o inciso 2 diz que a Constituição Federal poderá ser emendada através de proposta de 1/3 do Senado Federal. O artigo 60 é que vai nos dar as respostas para esses dois itens, que diz o seguinte: como a gente já viu, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ou seja, os itens estão corretos, porque eles trazem literalmente o disposto no inciso 1 do artigo 60. O item 3, a Constituição Federal poderá ser emendada através de proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. A resposta está no artigo 60, parágrafo inciso 3º, que traz que mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, o item 3 correto. O item 4, a proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em um turno, considerando-se aprovada se obtiver 2/3 dos votos dos respectivos membros. O que está errado é esse um turno aqui, são em 2 turnos, pessoal. O parágrafo 2º expressamente exige 2 turnos, o parágrafo 2º do artigo 60. 2 turnos e deve ter 3/5 dos votos. 2 erros, 2/3 não, é 3/5. Aqui há um mnemônico, que são 2 casas, 2/3, 2 turnos e 3/5. 2 casas, 2 turnos, 3/5. Tá bom? Então, o item 4 é errado. O item 5. A matéria constante de proposta de emenda havida por prejudicada, mas não rejeitada, poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A gente viu no parágrafo 5º um limite formal ao poder constituinte derivado, que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada, veja bem, rejeitada ou havida por prejudicada, ou um ou outro, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Esse é o princípio da irrepetibilidade das propostas de emenda constitucional. Gabarito, portanto, letra B, 1, 2 e 3 estão corretos. Bons estudos, pessoal. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.